Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia. Graça e paz a todos. Todos estão bem? Quero aproveitar e cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, o canal Escola do Silêncio. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe também a sua família em nome de Jesus. Tá bom? Prazer ter a sua companhia, prazer participar com você deste momento de adoração e de ministração da palavra de Deus. Quero convidar a todos que estão aqui na igreja nessa manhã e aqueles que estão nos acompanhando a pegar, por favor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós iremos fazer a nossa leitura devocional. E nós estamos lendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus. Fizemos a leitura já do capítulo 2, capítulo 1, 2, e hoje nós estaremos lendo o capítulo 3. Hebreus capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 19. Diz assim o texto: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés, sendo fiel em toda a casa, como servo, para testemunha das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conhecem ou não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmes o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Até aqui somente. Feche os olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração, rendendo graças ao Senhor, entregando a nossa vida como sacrifício de adoração nesse primeiro dia da semana, consagrando também toda a nossa semana ao Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, nessa manhã, continua cuidando de nós, como o Senhor sempre cuidou, nos guardando, nos livrando, nos abençoando com todas as sortes de bênçãos das partes celestiais, nos ensinando a sua palavra,
nos conduzindo pelos seus caminhos, porque nós, quando ouvimos a sua palavra e cremos no seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não temos mais o intuito de andar segundo a nossa própria vontade, mas segundo a sua vontade. Então continua nos dando a direção, Senhor. Os caminhos que o Senhor quer que façamos, aquilo que nós devemos falar, nos direciona, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Queremos te louvar pela tua grandeza, pela tua majestade, te louvar pelo seu grande amor com que nos amou, ao ponto de entregar o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, perdoando os nossos pecados, morrendo de forma substitutiva, levando sobre si todas as dores e nos justificando através do seu sacrifício. Te louvamos por tão grande salvação, Senhor, e queremos nessa manhã te adorar em espírito e verdade. Derrama sobre nós a tua graça, o teu espírito. Nos ajude a levantar mãos santas em adoração ao Senhor. Fala conosco através da sua palavra. Exorta, ensina e edifica. Traz à luz aquilo que está oculto e nos revela a tua palavra. Toma a vida do nosso pastor que está lá em Campo Grande, dos nossos irmãos em Cristo, uma vida dos obreiros, dos levitas, que eles possam ser de forma poderosa abençoados pelo Senhor nessa manhã. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo dom da vida e pela salvação em Cristo Jesus. Recebe nosso louvor. Se agrada de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Quero convidar você que está nos acompanhando e você também que está aqui na igreja a adorar o Senhor conosco. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir a Ele bem forte nessa manhã? Isso com bastante alegria. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Te louvamos pela tua grandeza, Senhor. Aleluia. Quero te convidar nessa manhã com bastante alegria a entoar essa canção ao Senhor, em celebração e adoração ao nome dEle, em gratidão pela maravilhosa graça de Jesus sobre a nossa vida. Um favor imerecido. E que favor, Senhor. Nós te agradecemos, pois sem ela nós não estaríamos aqui nessa manhã. Eleve o seu pensamento a Ele nessa hora e agradeça e engrandeça ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, pois tu és digno de receber o louvor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Diga a Ele, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a nossa dívida pagou, minha dívida pagou. E a Ele, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Só Ele tem poder sobre o pecado. Só Ele tem um amor poderoso. Esse é Ele, o Rei da Glória, o poderoso Deus, a quem nós louvamos. Diga Ele, quem tem poder sobre o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso. A terra treme com sua voz, Jesus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhar. Quem é esse? O poderoso Deus, a quem nós louvamos essa manhã. Diga a Ele, maravilhosa, maravilhosa graça, e o teu amor que não falha, tomou o meu. Ele levou
levou a nossa cruz, levou a minha. E o poder do sangue dele, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Diga a ele: Jesus, eu canto, pois hoje eu livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele é aquele que traz paz ao caos dos homens. Aleluia, ele é assim. Aleluia, é sim, Jesus. És quem traz paz ao caos dos homens. É escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça sobre as nações, reina em justiça sobre as nações. A luz que brilha na escuridão. E quem é esse, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Ele, maravilhosa, o teu amor, esse que não falha, não. Tomou o meu e levou a minha cruz, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida ele pagou, sim. Oh Jesus, nós cantamos. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sim, livres em ti nós somos. Nós louvamos ao digno de todo louvor, ao Cordeiro de Deus que venceu a morte, a ele que tirou o pecado do mundo. Digno a ele, és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. E digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Diga a ele: tu és digno, Senhor. E digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça. Não falha não, Jesus, tomou o meu lugar. Diga, ele levou a minha cruz, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida ele pagou. E Jesus, nós cantamos. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Diga ele mais uma vez: maravilhosa graça, teu amor que. Diga ele: tomou o meu lugar. Nós cremos nisso, Senhor, por isso declaramos: levou a minha. Oh, o teu sangue me salvou. Sim, e a nossa dívida pagou. Perdoados nós somos em ti, Jesus. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Grato nós somos a ti, Jesus. Livres nós somos em ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez diante de ti, abrindo os nossos corações gratos. Oh Senhor, eis-nos aqui. Nós viemos nos derramar e declarar que nós te amamos. Dizer que precisamos de ti, Senhor. E que acima de tudo nós somos gratos por essa misericórdia que se renova e se renovou nesta manhã. Poderemos estar em outro lugar, Senhor, buscando os nossos prazeres, mas nós queremos buscar nosso maior prazer e único, que é de te adorar. Pois foi para isso que o Senhor nos criou e nos chamou, Senhor. E nós sabemos que não temos para onde ir e a quem recorrer, somente a ti. E eis-me
outra vez diante de ti abro o meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras. Tu és fiel, Senhor, e dizes aquelas palavras e esperança sem fim e ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser. E no calor deste lugar nós viemos e eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso e me derramar, dizer que sou e me derramar, dizer que és formoso. Ele é, tu és formoso. Diga ele, eis-me aqui, eis-me aqui. Outra vez diante de ti abro o meu coração, o meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras de mim. Tu és fiel, Senhor, e dizes aquelas palavras de amor e esperança sem fim e ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que nós chamamos, Senhor, e dizer que nós te precisamos, como Ele me derramar, dizer que e me derramar, e dizer e nos derramar, e me derramar, dizer e nós chamamos, e dizer que nós te precisamos, Senhor, nos derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar e dizer que és formoso, tão formoso, pra dizer que és formoso. Tu és incomparável, não há outro, pra dizer que és formoso. Incomparável, incomparável, tu és formoso, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Te louvamos, Senhor. Eu sinto a tua presença em nosso meio nessa manhã. Eu sinto a tua presença no nosso meio nessa manhã, Jesus. Aquele que nos chamou, aquele que nos chamou e nos encontrou, nos tirou de onde nós estávamos e nos trouxe a maravilhosa luz que alcançou nosso coração, Jesus. E nós podemos enxergar em meio à escuridão a tua presença, a tua fidelidade, verdade, amor. Essa verdade que nos levanta todas as manhãs, Senhor.
e que nos conduz. É a tua verdade, Jesus, é o Senhor. É a tua presença que nós louvamos essa manhã. Eu quero te convidar a declarar essa canção, se é uma verdade para você. Se você crer nessas palavras, se isso arde em seu coração também, louve ao Senhor, pois nós não temos para onde ir. E se Ele nos encontrou, Ele nos revelou o caminho dEle, que nós possamos seguir somente esse caminho com a ajuda do Senhor, para a tua glória, Jesus. Sim. Aleluia. 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 A tua luz acendeu meu coração, e eu pude ver em meio à escuridão, só Ele, a tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, e o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consola. Se é na fraqueza do nosso ser, se é na fraqueza do meu ser, que manifesta o teu poder. Eis-me aqui, dependo. Diga a Ele: eu preciso de ti, preciso. Como nós precisamos, como nós precisamos. E a tua luz acendeu meu coração. Diga a Ele: e eu pude ver em meio à escuridão, essa a sua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram, me deram forças, e por isso que nós prosseguimos e nós iremos, Senhor. Eu irei contigo onde quer que fores, e o teu chamado eu cumprirei na alegria. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito, Ele nos dará o teu consolo, Jesus. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo e preciso. E nós iremos contigo. Diga a Ele: eu irei contigo aonde quer que fores. Oh, e o teu chamado eu cumprirei na alegria ou na. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito. E se é na fraqueza do nosso ser, Senhor, se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu, eis-me aqui, dependo. Como nós precisamos,
pertence a ti. Toda honra e todo louvor entrega, porque sem ti não estaria aqui. Toda adoração, todo o nosso louvor e toda eu sei, pertence a ti. Toda honra e todo louvor entrego, porque sem ti não estaria aqui. E toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra e todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. E toda glória, toda vida, eu sei, pertence a ti. Toda honra a Ele e e todo entrego, porque sem ti não estaria aqui. Não teríamos para onde ir, Jesus. Confiamos em ti. Será que você pode aplaudir a Ele, a nossa única confiança, esperança? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, pegue a palavra de Deus. Vamos dar continuidade à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós estaremos meditando, estudando o capítulo 9 desta carta tão importante. Muitos assuntos importantes nessa carta. E o capítulo 9, ele na verdade é uma continuação do mesmo tema trabalhado aqui pelo apóstolo Paulo no capítulo 8, que nós tratamos na semana passada, que é a questão dos limites da liberdade cristã. Paulo tratou de forma muito clara, muito dura também, no capítulo 8, sobre a questão dos direitos e dos deveres, da questão da liberdade com responsabilidade. E no capítulo 9, parece que ele está fugindo do assunto, mas não. Ele, na verdade, vai dar um exemplo prático, através da sua própria vida, de como se usar de maneira responsável a liberdade que tem. E ele vai usar como exemplo a sua própria vida, o seu próprio ministério. O capítulo 9 tem 27 versículos e nós iremos ler os 27 versículos, tá? Algumas pessoas acham estranho quando nós falamos, nós vamos ler o capítulo todo, porque não estão acostumadas com esse tipo de pregação. É comum hoje nas igrejas o pastor pegar apenas um versículo do capítulo e pregar em cima daquele capítulo, em cima daquele versículo. Mas nós temos o costume aqui na igreja de pregar de forma expositiva. E quando você prega de forma expositiva, não há como você incluir nada no texto. Quando você prega de forma expositiva,
você deixa o texto falar, e o texto fala o que quer e obriga o pregador a acompanhar o que está escrito. Por isso que eu amo a pregação expositiva. Eu sou apaixonado por pregar de forma expositiva, porque dessa forma eu não consigo colocar absolutamente nenhum pensamento meu, nenhuma teologia, nenhuma doutrina minha. O texto fala aquilo que está escrito e eu tenho obrigação de expor o que está escrito no texto. E o capítulo 9, ele está diretamente ligado ao capítulo 8, que consequentemente também está ligado ao que nós estudaremos no capítulo 10. Então, vamos à leitura. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu, de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para poder ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo
e o reduz à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te damos graça nessa manhã. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui na sua presença, para ouvirmos a sua palavra e aprendermos mais através da sua palavra. Por isso, nós te pedimos, ó Deus, instrui-nos, alimenta-nos, elucida a nossa mente, nos fortalece para essa caminhada tão árdua que é a caminhada cristã. Ensina-nos através da tua palavra para que possamos crescer no conhecimento e na graça. Fala com todos aqueles que estão aqui e com aqueles que nos acompanham pela internet. Que haja lucidez e entendimento, conversão, salvação, para a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. É preciso lembrar que o apóstolo Paulo ainda não parou de falar sobre a questão dos direitos. Você lembra que no capítulo 8, ele usou vários argumentos para falar sobre a questão dos direitos. Eu tinha que ter dito isso para você semana passada e acabei não dizendo. Mas os romanos, eles tinham uma filosofia muito interessante. Eles diziam que de todas as nações da terra, os romanos eram os únicos cidadãos livres de verdade. E que todas as outras nações, quando fossem conquistadas pelo Império Romano, eles deveriam ficar gratos, porque, na verdade, os romanos não estavam escravizando eles, na verdade, estavam libertando, porque os romanos tinham o entendimento de que eles eram os únicos que eram livres de verdade, porque eles possuíam muito conhecimento, então eles acreditavam que o conhecimento traz liberdade. Então, por conhecerem muita coisa, eles acreditavam que realmente eram os únicos livres. E quando conquistavam um território, eles diziam: vocês têm que ficar felizes e se sentirem agraciados, porque nós estamos trazendo para vocês conhecimento, e esse conhecimento vai trazer liberdade. Por isso que nós vemos no capítulo 7, 8, 9, 10, mais especificamente no capítulo 7 e 9, 7, 8 e 9, os romanos reivindicam, os gregos que se converteram, os romanos também, cobrando muito do apóstolo Paulo a questão dos direitos. Porque se nós somos livres, nós temos muitos direitos. E eles não abriam mão dos direitos. E direito é algo que, se a pessoa tem, ela tem de usufruir desse direito. Mas o apóstolo Paulo está deixando claro no capítulo 8 que todo esse direito conquistado por causa da liberdade, ele tem que ser utilizado com responsabilidade. Ontem eu estava na loja onde eu trabalho, teve uma reunião com a dona da loja. E ela falou uma coisa, e assim, mesmo que eu esteja no trabalho, eu não consigo parar de pensar no texto que eu estou estudando para pregar. Eu fico com aquele texto o tempo todo na cabeça. E a dona do salão, a Bruna, ela falou uma coisa muito interessante. E eu gravei aquilo. Ficou na minha cabeça. A questão que foi levantada é a seguinte: algumas pessoas reivindicavam o direito de terem adicionado ao seu horário de trabalho o tempo de tolerância. Por exemplo, em toda empresa você tem 10 minutos de tolerância ou 15 minutos de tolerância. Isso é um direito. E a Bruna fez uma colocação muito interessante. Ela disse o seguinte: é um direito? É. Perfeito. Toda empresa estabelece. Mas algumas pessoas são tão irresponsáveis, que elas não sabem usar o direito que têm. E elas, ao invés de usarem com sabedoria e com responsabilidade esse direito, elas fazem desse direito, ou tornam esse direito algo abusivo. Porque o meu horário na loja é de meio-dia até às 20 horas. Eu sei que a minha responsabilidade é chegar na loja às 11h30. Às 11h30. Por quê? Porque eu preciso organizar a minha bancada, eu preciso organizar o meu material de trabalho,
e está pronto, com o cabelo feito, com a roupa arrumada, para receber a minha primeira cliente. A cliente precisa chegar na loja e saber que o cabeleireiro está ali de prontidão para esperá-la. E isso faz com que a cliente se sinta especial. É assim que nós somos treinados, é assim que nós agimos. Mas, uma vez ou outra, pode ser que, por causa de um trânsito na rua, eu chegue um pouco atrasado. Mas quando estou chegando atrasado, eu ligo para avisar. Olha, eu estou chegando atrasado. Isso é uma exceção. Mas existem pessoas que fazem dessa exceção uma regra. E ao invés de colocarem na sua cabeça e se disciplinarem de que o seu horário é meio-dia e ela tem que chegar meia hora antes, ela começa a contar com os 10 minutos ou os 15 minutos de tolerância, ela passa a entender que o horário dela não é 11h30 ou meio-dia, que o horário dela é meio-dia e 15 ou meio-dia e 10. Então, esse direito que ela tem do tempo de tolerância, se ela não for uma pessoa responsável, ela se torna uma pessoa indisciplinada. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Vocês têm todos os direitos, vocês têm esse conhecimento, vocês podem comer carne sacrificada, podem, a consciência de vocês não condena, sim, não condena, mas se vocês não usarem esse direito de forma disciplinada, de forma responsável, vocês vão acabar caindo naquilo que nós chamamos hoje de liberalismo, e vocês não terão uma vida regrada e uma vida disciplinada. Vocês vão começar a achar que podem tudo, e podem fazer todas as coisas de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo, para exemplificar essa questão, ele vai usar agora, no capítulo 9, a sua própria vida como exemplo. Ele vai dar a sua própria vida. E ele vai dizer, eu, como apóstolo, tenho muitos direitos. Eu tenho muitos direitos. Mas, por amor ao evangelho, para me disciplinar, eu abro mão desses direitos. Porque se eu usufruir de todos os direitos, ou tomar de assalto todos os direitos e bater na mesa como vocês estão batendo e dizendo, é meu direito, esse direito que eu tenho, ao invés de me trazer liberdade, vai me trazer prisão. Ao invés de me trazer disciplina, vai me tornar uma pessoa irresponsável e uma pessoa indisciplinada. É por isso que ele vai usar o argumento de atleta no final do texto. Por isso que ele vai falar de um corredor, por isso que ele vai falar de um boxeador, e nós vamos falar sobre isso quando chegarmos no final. Mas ele vai explicar para esse povo de Corinto, esses crentes de Corinto, que ele tem direito porque ele é apóstolo. Ele tem direitos, mas ele está abrindo mão desses direitos por uma causa maior. Claro, a causa é o evangelho, e também para que ele esmurre o seu corpo, para que ele se discipline, para que ele não envergonhe o evangelho e ele não se torne uma pessoa liberalista ou uma pessoa indisciplinada. É exatamente isso que ele está falando. Vou dar um exemplo mais claro aqui. Eu ouvi uma ilustração uma vez, e a ilustração dizia o seguinte: um homem uma vez pegou uma paleta de cor, um pincel e uma tela e deu na mão de um macaco. Esse macaco começou a pintar. Começou a pintar, e ele pintava com entusiasmo, com alegria. E aí esse homem pegou essa tela que o macaco pintou e colocou em uma exposição e vendeu. E aqueles que gostam de pintura, de quadro, olharam, gostaram e começaram a comprar. Ele começou a dar outras telas e o macaco pintando. Chegou um dia que de tanto pintar o macaco estava cansado. E aí já não estava pintando com tanto entusiasmo. Aí o cara fez alguma coisa para o macaco ficar entusiasmado. Aí ele pegou banana e deu para o macaco. Aí o macaco pegou a banana, comeu a banana, ficou entusiasmado, foi lá e pintou rapidinho. E ele pintou rapidinho por quê? Porque ele já queria pegar outra banana. Ele já queria, a banana começou a interessar. Aí ele começou a pintar. Porque ele queria a banana. Pintava e corria para a grade para pegar outra banana. Aí o cara dava. Aí pegava outro quadro e pintava. E começou a sair uns rabiscos horrorosos que colocava na exposição e não vendia nada. Não vendia absolutamente nada. Aí o camarada entendeu. O camarada chegou à conclusão de que enquanto o macaco estava fazendo aquilo por amor, sem interesse em nada, ele conseguia vender. E o macaco produzia. A partir do momento em que o macaco começou a perceber que ele pode se beneficiar daquilo, ele começou a ver interesse da parte do macaco, que o macaco parou de fazer aquilo que fazia com amor, e agora ele está fazendo por interesse. Agora ele quer a banana.
Ele pinta, mas pinta de qualquer jeito, porque o que ele quer, na verdade, não é mais pintar. O que ele quer agora é o quadro, o que ele quer é a banana, ele não quer mais a pintura, ele quer a banana. De certa forma, no capítulo 9, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. Eu prego o evangelho por amor. A partir do momento que eu me deixo ser levado pelo dinheiro, pelo interesse, pelo sustento e o suporte que a igreja me dá, posso correr o risco de perder o foco. E não mais pregar o evangelho por amor como eu pregava e começar a pregar por interesse. Porque direito de ser sustentado pela igreja ele tinha. E ele vai usar inúmeros argumentos aqui. E olha o que ele diz logo no início. A primeira coisa que ele vai fazer é se defender. Ele vai se defender. Olha o que ele diz. É uma série de perguntas retóricas. Perguntas que, na verdade, já vem acompanhadas da sua resposta. Ele diz assim: eu não sou apóstolo? Eu não sou livre? Não vi eu Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Se você se lembrar, eu preguei uma vez sobre a carta aos Gálatas, e principalmente na igreja da Galácia, os cristãos daquela igreja, na verdade, os judaizantes que adentraram naquela igreja para implantar doutrinas legalistas, eles levantaram uma questão na igreja para tentar tirar a autoridade do apostolado do apóstolo Paulo. Dizendo, o apóstolo Paulo, ele nem andou com Pedro, nem andou com os outros apóstolos, ele não andou com Jesus, como é que ele é apóstolo? Tentavam diminuir a credencial do apóstolo Paulo. E de certa forma, lá em Gálatas também, o apóstolo Paulo também se defende. Ele também se defende, eu sou apóstolo. Então toda vez que ele era questionado, ele dizia, olha, assim como eles viram o Senhor, eu também vi. Quando eu estava no caminho para Damasco, nós falamos sobre isso de manhã na aula, quando eu estava no caminho para Damasco, o Senhor me apareceu. E eu fui gerado por Ele. Eu fui gerado. Eu vi o Senhor. E a revelação que eu recebi da palavra, o entendimento que eu tive da palavra, não me foi entregue pelos homens. Eu não recebi o evangelho de homens. Eu não sentei com Pedro, com os outros discípulos para aprender o evangelho. Não. Eu aprendi o evangelho do próprio Cristo. O próprio Cristo me apareceu e me revelou o evangelho. Isso ele fala na carta aos Gálatas. E agora ele está olhando para os Coríntios e está dizendo, por acaso eu não sou apóstolo? Por acaso eu não sou livre? Pode ser que alguns aí, não concordem com o meu apostolado, ou rejeitem o meu apostolado, mas vocês da igreja de Corinto, não. Não. O meu apostolado foi manifesto diante de vocês com poder, com autoridade, não com palavras persuasivas, mas com poder, com autoridade. Eu gerei vocês. A igreja de Corinto, quem fundou foi o apóstolo Paulo. Foi eu que fundei essa igreja. Como é que vocês podem duvidar do meu apostolado? Como é que vocês podem se deixar levar por esses homens que duvidam do meu apostolado? Vocês são o selo do meu apostolado. Ou seja, há uma marca minha aí. Eu trabalhei nessa igreja. Paulo está em Éfeso. Mas ele está dizendo, eu trabalhei para implantar essa igreja, fiquei quase 2 anos pregando o evangelho, 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho, ensinando a vocês na sinagoga, nas praças, nas casas, e vocês viam a manifestação do poder, vocês viam que através de mim o Senhor operava sinais. Olha o que ele diz aqui no capítulo 15, dessa mesma carta. Dá um pulinho lá no capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender. Ele diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos antes tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como tenho anunciado. Se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte,
mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, por último de todos, me apareceu a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E se a sua graça para comigo não foi vã, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu persegui a igreja, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, mas eu sou apóstolo. Foi Deus que decidiu me chamar como apóstolo. Eu vi o Senhor Jesus como todos eles viram. Eu fui o último, sim, foi como um abortivo, sim, mas eu vi o Senhor. E através dele, eu sou o que sou. E outra coisa, eu me considero o menor de todos. Mas mesmo sendo o menor, trabalhei muito mais do que todos eles. Muito mais, inclusive aí na cidade de Corinto. Trabalhei para que essa igreja crescesse. Trabalhei para que essa igreja fosse alimentada. Trabalhei para que vocês chegassem ao conhecimento da verdade. Preguei o evangelho a duras penas. Fui rejeitado entre os judeus, fui rejeitado nas sinagogas, fui rejeitado por muitas pessoas. Agora, ser rejeitado por vocês é um absurdo. Mesmo que eles não creiam que eu seja apóstolo, vocês não. É a mesma coisa que hoje vocês olharem para o pastor Washington, por exemplo, e disseram assim: não, pastor Washington, é só mais um qualquer. É só mais um. Não, foi a ele que Deus entregou esse ministério. Foi a ele que entregou, foi a ele que Deus entregou a vida de cada um de vocês. Ele é o fundador da igreja, ou de certa forma, né? Ele é que deu o pontapé inicial para que essa igreja fosse implantada. É você olhar para trás hoje e falar assim: não, pastor Washington não é meu pastor coisa nenhuma. Pelo menos para o apóstolo Paulo, ele está dizendo, pelo menos para vocês, eu tenho que ter essa consideração. Ou não? Essa é a pergunta que ele está falando, que ele está fazendo. E ele diz no versículo 3, e essa é a minha defesa para os que me condenam. Toda vez que alguém vem me condenar, ou toda vez que alguém vem falar que eu não sou apóstolo, eu sempre uso o mesmo argumento. Eu vi o Senhor Jesus, porque esse na verdade é o critério para que alguém seja apóstolo. Ter visto o Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus, ter visto, e ele ouviu o Senhor Jesus, foi instruído por ele, foi ensinado por ele, então eu sou apóstolo. Essa é a primeira defesa que ele faz. E por que ele vai falar que ele é apóstolo? Porque ele sabe que a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era muito rica, talvez a mais rica de todas as igrejas daquele período, a mais rica de todas elas. E o apóstolo Paulo sabe que a igreja de Corinto, ela tem dado suporte financeiro, sustentado outros apóstolos e outros obreiros, mas com ele, a igreja não ajudava. O apóstolo Paulo trabalhou, fundou a igreja, ralou, sofreu, foi perseguido, e a igreja não deu suporte financeiro para o apóstolo Paulo. Por isso que quando ele está em Corinto, o que ele faz? Ele trabalha, ele vai confeccionar tendas, que é a profissão dele, ele trabalha. Quando sai de Corinto também, vai para outra cidade, continua trabalhando, ele tinha direito de ser sustentado pela igreja? Tinha, porque ele é apóstolo. Se a igreja sustenta outros apóstolos, ele também tinha que ser sustentado, mas ele está mostrando para a igreja que ele tem esse direito. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, uma mulher crente? Ou seja, eu não tenho direito de comer, não tenho direito de beber, não tenho direito de casar? Eu tenho direito de casar. Como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Cefas é Pedro. Ele olha para dizer assim: eu não tenho direito de viver como eles vivem? Eles casaram, eles comem, eles bebem, vocês dão suporte para eles, e eu não tenho o direito de viver como eles vivem? É um direito meu também, porque eu sou apóstolo. Versículo 6, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Espera aí, todo mundo parou de trabalhar,
Todo mundo está sendo sustentado pela igreja. Os apóstolos estão sendo sustentados, os irmãos de Jesus estão sendo sustentados pela igreja. Pedro está sendo sustentado pela igreja. Eles não trabalham. Eu que fundei a igreja, eu que gerei vocês, vocês são sendo do meu apostolado, e a mim vocês se acham no direito de não me sustentarem ou de não contribuírem com o meu ministério? Não, eu tenho esse direito sim. Não só eu, mas eu e Barnabé. Barnabé também tem, porque Barnabé me ajudou a trabalhar. Barnabé trabalha comigo em todos os lugares. E Paulo trabalhou muito, irmão. Trabalhou muito. Ele continua dizendo. Aí agora ele vai dar alguns exemplos. Olha o que ele diz, versículo 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Ele vai usar 3 exemplos aqui. Primeiro ele vai usar o exemplo de um soldado. Qual é o soldado que vai à guerra à sua própria custa? O soldado, quando é convocado para uma guerra, o presidente daquele país chamou aquele soldado, e aquele presidente vai custear toda a batalha, vai custear toda aquela guerra. Ele vai dar armamento, ele vai dar roupa, vestimento e alimentação para que aquele soldado se saia bem naquele campo de batalha. Então, ninguém vai à custa ninguém vai à batalha à sua própria custa. Ele vai usar um exemplo de um agricultor. Quem planta a vinha e não come do seu fruto. Não tem lógica. O cara tem uma plantação de manga, ele trabalha, ele não pode comer uma manga? Ele não pode colher a manga e comer? Ele trabalhou, a vinha dele, ele está ali trabalhando, se esforçando. Ele não pode comer? Pode comer, claro que pode. E ele vai usar um outro. E quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aí ele vai usar o exemplo de um pastor. O pastor cuida do gado, o pastor alimenta, o pastor leva o gado para o pasto, procura lá a água fresca para o gado beber, ele limpa o terreno, tira as ervas daninhas, prepara o melhor alimento para o gado comer, e aí depois, na hora de tirar o leite, como é que fala? Como é que dá o nome? Ordenhar. Na hora de ordenhar a vaca, tirar o leite da vaca, ele não pode tomar um copo do leite, ele não pode usufruir daquilo que a vaca produz, ele não pode usufruir daquilo que o terreno produz, sendo que ele trabalhou, ele não pode usufruir daquilo que o presidente tem para dar para ele, sendo que ele vai à guerra em nome do presidente, em nome do país. Pode. Aí ele diz assim, ó, digo isso eu segundo os homens, ou não diz também a lei o mesmo? Primeiro ele usa um argumento humano, agora ele vai dizer, eu estou falando segundo o homem, mas a lei também não concorda comigo? A lei também não diz a mesma coisa que eu estou dizendo agora? A lei não afirma isso? Claro que afirma. Ele vai usar aquilo que o próprio Deus disse a Moisés lá no Antigo Testamento. Não atarás a boca ao boi quando ele debulha. Sabe o que é debulhar? Você já comprou feijão verde na feira? E aí, algumas vezes ele já vem debulhado, né? Outras vezes você tem que ficar debulhando, soltando assim para sair. A mesma coisa. Não podia tapar a boca do boi, porque se o boi estivesse debulhando e quisesse comer, ele podia comer. Não era proibido. O homem não podia privar o boi de comer. Então ele vai usar aquilo que o próprio Deus falou. E ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, versículo 9, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, Deus tem cuidado dos bois? Ou ele não diz isso certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, ou seja, todo trabalho, no final, gera um resultado, e o trabalhador precisa desfrutar desse resultado. Isso é inevitável. O problema é que, ainda hoje, se faz uma distinção do que é trabalho. O que é trabalho para você? Trabalho é só aquilo que é feito de forma braçal? Ou o trabalho intelectual não pode ser considerado trabalho? O trabalho braçal desgasta o físico. O trabalho intelectual desgasta o psicológico e o mental. Mas não deixa de ser trabalho. Qualquer dia, se eu tiver a oportunidade de pregar sobre o decálogo, os 10 mandamentos, principalmente aquele texto que diz, 6 dias trabalharás e no sétimo, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no sétimo
você vai descansar. Esse texto ele é muito forte, ele é muito interessante porque fala sobre o trabalho. E o que é trabalho? Estudar é um trabalho. Você sabe que quando a criança está indo para o colégio, ela está se preparando ou disciplinando a sua mente, o seu corpo, para entender que aquele período que ela está estudando é um período de trabalho? E que quando ela terminar os estudos e começar a trabalhar para sustentar sua família, ela também vai entender que ela tem um período para começar o trabalho e terminar o trabalho? O que eu ensino para os meus filhos é: trata a escola como um trabalho. Você tem horário para chegar e horário para sair. Enquanto você estiver nesse horário, você tem que estudar. O meu horário de meio-dia às 20, o que eu tenho que fazer nesse horário? Trabalhar. Focar no meu trabalho. No intervalo do almoço ou no outro intervalo, eu posso fazer uma outra coisa. Mas o foco ali é trabalho. A mesma coisa é a criança quando vai para o colégio. De 7 da manhã ao meio-dia, ela está ali para fazer o quê? Estudar. Então ela tem que tratar aquilo ali como um trabalho. E quando ela crescer, ela vai entender com facilidade o que de fato é um trabalho. E que aquele período que ela está de 7 da manhã às 6 da tarde no trabalho é para ela trabalhar. E a criança produz, a pessoa produz quando ela tem esse entendimento. Então, o trabalho, ele não consiste só naquilo que é braçal. O trabalho consiste naquilo que é intelectual também. Assim como o médico estuda para cuidar de um paciente, mexendo no corpo de forma braçal também. Assim como um psicólogo estuda para, de forma intelectual, psicológica, instruir uma pessoa, é um trabalho também, ele merece o salário. E assim também é um líder espiritual. Assim também o apóstolo, Paulo nessa época, assim também o pastor. Se ele abriu mão do trabalho e está cuidando só da igreja, é um trabalho espiritual. E se ele está trabalhando, ele tem que ser recompensado segundo o seu trabalho. É exatamente o que ele está dizendo. Quando alguém trabalha, ele trabalha com a esperança de, no final do seu trabalho, receber uma parte daquilo que ele produziu. E aí ele vai dizer, versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? As carnais que ele usa aqui são coisas do cotidiano, coisas comuns, como os seus bens, por exemplo, os bens dos membros da igreja. Se nós trabalhamos para semear na vida de vocês coisas espirituais, será demais a gente desfrutar dos bens que você também conquista? Será demais recebermos de vocês uma parte daquilo que vocês têm, daquilo que vocês possuem? Eu semeio em vocês e vocês semeiam na minha vida. É o que o apóstolo Paulo está deixando claro para eles. Versículo 12. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Se vocês sustentam outros, se vocês sustentam os irmãos de Jesus, se vocês sustentam Cefas, se vocês alimentam os obreiros, por que nós também não temos o direito de receber de vocês? Principalmente eu, que fundei a igreja. E não só isso, trabalhei mais do que todos eles. É um direito que eu tenho. Primeiro, Paulo está expondo o direito. Ele se defende como apóstolo e está dizendo, eu também tenho direito. Assim como vocês estão dizendo aí que tem direito de comer a carne sacrificada, que você pode comer à vontade, que você pode fazer do seu corpo o que você quiser, que você agora é livre, que você pode viver fazer dessa liberdade o que você bem entende, na verdade viver de forma libertina, eu também sou livre, e aí? Eu sou apóstolo, e aí? Eu tenho o direito de receber de vocês, como vocês pagam para outros apóstolos. Eu tenho direito porque, humanamente falando, é correto e, biblicamente falando, também é correto. Eu tenho respaldo bíblico para provar para vocês que, assim como vocês sustentam os outros, eu também e Barnabé temos que ser sustentados por vocês também. É um direito nosso. Primeiro ele apresenta o direito, mas agora ele vai dizer assim, versículo 12, ainda. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Olha como Paulo ele é categórico, ele é cirúrgico, ele é direto.
Eu tenho todo o direito de receber, porque sou apóstolo, como os outros recebem. Mas eu não fiz uso desse direito. Eu abri mão desse direito. Mesmo tendo direito, eu abri mão desse direito. Porque se eu não abro mão desse direito, eu posso cair em uma vida de indisciplina. Eu posso me tornar uma pessoa indisciplinada e começar a não mais olhar para o Evangelho, não mais olhar para as almas, mas eu posso correr o risco de olhar somente para o dinheiro que vocês têm para me dar. Eu tenho direito, mas eu abri mão. Por que vocês também não abrem mão desse direito por algo maior? Vocês estão dizendo aí que tem direito de comer carne, vocês têm direito disso, por que vocês não fazem como eu? Eu tenho direito de receber da igreja, mas eu abri mão do direito. Por uma causa maior. E qual é a causa? O Evangelho. Amor às outras pessoas. Por que vocês não abrem mão desse direito de comer carne, de beber, de farrear? Por que vocês não abrem mão desse direito? Por amor ao Evangelho, por amor às outras pessoas. Por que vocês não disciplinam o corpo de vocês? Essa liberdade que vocês tanto exigem, esse direito que vocês tanto exigem, ao invés de ser uma liberdade responsável, está tornando vocês indisciplinados, como alguém que pega meio-dia e tem 10 minutos de tolerância, mas faz questão de chegar meio-dia e 10. Fez da regra, fez da exceção uma regra. Vocês estão usando a liberdade, o direito de vocês, para viverem uma vida de qualquer jeito. Só que o direito que vocês têm de viver uma vida de liberdade está fazendo mal, não só para vocês, mas para outras pessoas que também estão vendo vocês. Tem outro detalhe. Na época do apóstolo Paulo, eu falei sobre isso aqui, havia os sofistas. Como os sofistas trabalhavam? Os sofistas, eles iam de cidade em cidade contando histórias. E para contar história, ele usava o poder da retórica, que é a arte de falar em público. Então eles falavam, contavam as histórias, mudavam a entonação da voz, eles gesticulavam e faziam as pessoas prestarem atenção neles, e as pessoas ficavam maravilhadas com a história que ele contava e com a forma com que ele contava, as expressões corporais, ao mesmo tempo que fazia a pessoa chorar, não demorava muito, ele estava fazendo a pessoa rir, e no final da sua apresentação, da sua explanação daquela história, ele passava um chapeuzinho, as pessoas iam lá com maior alegria e davam dinheiro. E aí alguém que se interessasse um pouco mais no conhecimento daquele sofista, chamava eles para uma aula particular. E aí, é claro, essa aula particular era muito mais cara. Então o apóstolo Paulo, para não se parecer com um sofista, porque o sofista andava de cidade em cidade, falando, contando história, em troca de dinheiro. E era basicamente aquilo que o apóstolo Paulo fazia, ele andava de cidade em cidade pregando o Evangelho, contando a história de Cristo. Mas para não se parecer com um sofista, ele abria mão de receber qualquer que fosse a quantia, principalmente dos coríntios. Não que ele não tenha recebido de algumas igrejas, ele recebeu sim. Quando ele estava trabalhando em Corinto, ele recebeu de outras igrejas para trabalhar em Corinto. Agora que ele está trabalhando em outras igrejas em outro lugar, a igreja de Corinto não sustenta o apóstolo Paulo, não dá suporte para ele em outro lugar. E é exatamente isso que ele está falando. Eu não quero ser pesado para a igreja. Eu prefiro abrir mão disso, porque quando eu abro mão disso, eu estou disciplinando o meu corpo. Para que eu não caia no engano que vocês estão caindo agora. De exigir os direitos de uma forma tão dura como vocês estão exigindo, e cair na indisciplina e me tornar um homem interesseiro. Então eu não quero dinheiro para vocês, por isso que ele vai usar uma expressão muito forte depois, ele diz assim: eu prefiro morrer do que perder essa glória. Eu abro mão do direito, do dinheiro, do sustento de vocês, não porque eu não possa receber, eu tenho direito, mas eu abro mão por causa do Evangelho, por causa do amor ao Evangelho. Eu não quero que vocês olhem para mim e achem que eu estou pregando por causa do dinheiro, que eu estou pregando por causa do interesse. Não, eu estou pregando por amor às almas, por amor ao Evangelho. Eu faço o que faço porque me imposta a obrigação. Deus colocou sobre mim, eu tenho que cumpri-la. Não importa o que aconteça. Versículo 13. Não sabeis vós que os que
administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Primeiro ele vai usar, agora nesses 2 versículos, o exemplo do templo. Você sabe como funcionava o templo. Uma tribo específica, a tribo de Levi, foi separada, sem herança, não tinha terra, diferente da tribo de Naftali, Judá, Benjamim. A tribo de Levi ficava no meio das 12 tribos de Israel, e essa tribo era responsável por cuidar do templo e exercer o sacerdócio. A tribo de Levi era responsável para cuidar das coisas espirituais e, consequentemente, por não ter terra, não ter tempo para trabalhar a terra, não ter tempo para cuidar da pecuária, nada disso, eles cuidavam só do templo, das leis, da oração, dos sacrifícios, e automaticamente, por trabalharem de maneira espiritual, todas as outras 12 tribos sustentavam a tribo de Levi, que estava no centro do arraial. Eles levavam os sacrifícios, apresentavam os sacrifícios, a gordura, tudo aquilo era apresentado no altar, era queimado no altar, mas uma parte desse alimento que era apresentado ia para a família da tribo de Levi. Então eles participavam daquilo que estava no altar. Então ele está usando, olha, se eles participam daquilo que está no altar, porque foram chamados para isso, nós também temos o direito de participar das coisas espirituais, daquilo que é colocado no altar. Se trabalhamos somente para o reino, temos que viver do reino. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu abri mão disso, prefiro trabalhar, prefiro produzir com as minhas próprias mãos, para que o fato de eu estar trabalhando e recebendo da igreja não se torne escândalo para algumas pessoas, isso não se torne pedra de tropeço. Não que ele não tenha direito, ele tem direito sim, ele tem. Esses dias eu até entrei num debate com um rapaz, que ele estava dizendo que ele acha completamente errado o pastor receber salário da igreja. Aí eu falei assim, então você tem que reclamar com o apóstolo Paulo. Já leu a carta do apóstolo Paulo no capítulo 9? Ele diz que é direito do pastor que trabalha só para a obra receber. Ele, não, o pastor tem que meter a mão no arado, tem que trabalhar, esse negócio de viver da obra não. O problema dele não é pagar o pastor, o problema dele é a avareza. O problema dele é que ele é avarento. Ele não consegue honrar alguém que está cuidando da vida dele de forma espiritual. Do mesmo modo que um médico cuida, do mesmo modo que um professor cuida, e por aí vai. Então o problema dele não é o que diz a palavra, é que ele não quer abrir a mão, ele tem escorpião no bolso e não quer abençoar a vida do cara. Não quer abençoar a vida do pastor, porque é direito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo sendo direito, eu abro mão, para que vocês não pensem que eu estou trabalhando, que eu estou produzindo para o evangelho, por causa do dinheiro que vocês me dão, do suporte que vocês me dão. E aí ele ainda vai usar um outro argumento, no versículo 14. Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Quando foi que o Senhor disse isso? Mateus capítulo 10. Vamos ler. Evangelho de Mateus capítulo 10. Jesus reúne os 12, e Jesus dá uma ordem para esses 12. Olha o que ele diz a partir do versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Diz assim: Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. O evangelho que você vai pregar, falando para os 12, o evangelho que vocês vão pregar, vocês vão anunciar, vai lá, cura, liberta, limpa da lepra, cura todos os doentes que vocês puderem curar, mas não cobrem para fazer isso, não cobrem. Além do mais,
Vão, mas não levem roupa, não se preocupem com comida, não se preocupem com absolutamente nada, porque digno é o obreiro do seu salário. É como se ele estivesse dizendo assim: você vai entrar na cidade e vão ter pessoas que vão olhar para vocês e vão sustentar vocês. Tem pessoas naquela cidade que vão dar suporte para vocês, vão dar o que comer, vão dar lugar para vocês morar, para vocês dormirem, para vocês descansarem. Tem pessoas que vão sustentar vocês. E se você assistiu aquela série na Record, Jesus, tem uma cena, tem uma parte que Jesus dá essa ordem para eles, e eles saem, e conforme eles vão, tem uma cena que eles estão com fome, e de repente aparece alguém e dá comida para eles, no meio do caminho. Eles não têm o que comer, mas tem gente que vai dar comida para eles. Porque aquele que envia para pregar, aquele que envia para anunciar as boas novas, ele é aquele que vai prover todas as coisas. É aquele que vai levantar pessoas para sustentar. É isso que ele está falando: confia somente em mim. Eu vou sustentar vocês nessa caminhada. Não vai faltar nada para vocês. Eu vou levantar pessoas que vão abençoar a vida de vocês. Enquanto vocês trabalham para mim, eu levanto pessoas para ajudarem vocês. É isso que Jesus está falando, ó. Não leva nada, porque digno é o operário do seu trabalho. E eles vão te honrar por causa do grande trabalho que vocês estão fazendo, curando, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos e por aí vai. Ele está usando uma ordem do próprio Senhor Jesus para dizer: olha, eu tenho direito. E quem disse foi o Senhor Jesus. Não é coisa da minha cabeça. Vamos voltar lá. Não é uma coisa que eu criei. O próprio Senhor Jesus disse isso. Aí olha o que ele disse aqui no versículo 15. Mas eu, de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso, para que se assim faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã minha glória. Que alguém poderia olhar no início da carta ali e falar assim: pô, o apóstolo Paulo está cobrando a gente. O apóstolo Paulo está dizendo, ele é apóstolo, que ele também merece direito, ele tem direito de receber da gente, que a gente não está dando suporte, ele está cobrando esse dinheiro, essa ajuda, apóstolo Paulo. Não pense você que eu estou escrevendo isso para que vocês comecem a partir de agora a fazer isso comigo. Nem quero. Melhor me é morrer do que aceitar dinheiro de vocês. Melhor me é morrer. Eu não quero que o dinheiro de vocês arranque de mim a glória que eu tenho para receber de Deus. Porque aquilo que eu tenho para receber de Deus é muito maior do que aquilo que vocês têm para me dar. O que vocês têm para me dar vai suprir minha necessidade aqui. Mas pode me corromper. Pode me tornar uma pessoa indisciplinada. Mas eu não quero. Eu quero aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu quero a minha recompensa no Senhor, porque ela não perece, ela é eterna. Então eu não quero que vocês me deem dinheiro. Eu não quero que vocês me ajudem. Estou escrevendo isso para vocês ficarem comovidos. Ah, coitadinho do apóstolo Paulo, vamos arrecadar aqui um dinheiro, vamos mandar para ele. Não, longe de mim isso, longe de mim querer receber isso de vocês, não. Eu quero a glória que Deus me prometeu. Dessa eu não abro mão, mas dessa de vocês aí eu não quero não. Tenho direito, mas eu abro mão dela, por amor ao Evangelho. Versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. É a obrigação que colocou em mim. E eu tenho essa obrigação. Mesmo que vocês me deem ou não me deem, não importa. Eu tenho que fazer isso. Foi-me imposta. Esse é o meu chamado. E aconteça o que acontecer, esteja onde estiver, eu vou exercer esse chamado com alegria, com amor, porque eu fui obrigado, eu sou obrigado a fazer isso. Cristo me obrigou, eu como liberto por Ele. É como se Ele estivesse dizendo assim: depois de tudo que eu recebi de Jesus, depois de tudo que eu conquistei, depois de que eu tive as algemas nas mãos e os grilhões dos pés arrebentados, depois da grande salvação que recebi, da liberdade com que Ele me libertou, a única maneira de eu recompensar o Senhor, ou de eu agradar ao Senhor, é fazendo o que eu tenho que fazer, o que eu fui chamado para fazer, que é pregar o Evangelho. Antigamente eu vivia a minha vida preso, escravo, Ele me libertou. E depois dessa grande libertação, a minha vida agora é dEle.
Por isso que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora é servir e pregar o evangelho, não importa aonde seja. Não importa se vocês vão me dar suporte ou não. Se vocês não me derem suporte, amém, eu vou trabalhar, eu vou conquistar o pão do dia a dia. Se vocês me derem, glória a Deus também, mas eu não estou escrevendo para vocês me darem não, porque eu não quero também. Eu não quero, porque eu tenho que pregar o evangelho. Paulo trabalhou em muitas outras igrejas e também não recebeu, não foi só em Corinto não. Na igreja de Tessalônica ele trabalhou também e não recebeu. Na igreja de Éfeso ele trabalhou e não recebeu. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Avance aí. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 9. Olha o que ele diz aqui. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Olha o que ele está dizendo. Dia e noite, trabalhamos. E quando ele fala trabalhamos aqui, não é trabalhamos para o evangelho. É claro que ele também trabalhou para o evangelho de noite, mas a expressão trabalhar aqui que ele está falando é um trabalho secular. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados de nenhum modo a igreja. Ou seja, eu fui trabalhar para produzir o meu próprio sustento, para não fazer com que a igreja se preocupe em me sustentar, para não ser pesado, para não parecer um sofista, e para me disciplinar. Essa era a questão. Não era só para não ser pesado a igreja, mas também para ele se disciplinar, e não parecer sofista para os outros, para poder ganhar as outras pessoas. Então ele abre mão desses direitos, ele abre mão. Atos, acompanha lá comigo. Atos capítulo 20. Versículo 33. Deixa eu ler o 32 também. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos os santificados. De ninguém, olha o que o apóstolo Paulo disse, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Agora você entende o contexto desse versículo, né? Eu não cobicei nada de ninguém. Isso ele está em Éfeso. Não cobicei nada de ninguém. Antes, trabalhei. Essas mãos aqui, ó, elas trabalharam para conseguir sustento para mim e para aqueles que estavam comigo. Essas mãos me serviram. E eu tenho mostrado isso diante de vocês o tempo todo. Tenho direito de receber? Tenho. Mas abri mão desse direito por amor aos irmãos. Por amor a eles. Volte lá. Capítulo 9. Versículo 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Que prêmio é esse? Uma coroa incorruptível. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho. Prego de graça. Prego de graça. Tenho o direito de receber, mas
não recebam. O apóstolo Paulo, ele poderia, se quisesse, receber da igreja de Corinto e receber muito mais, se ele quisesse, do que todos os outros discípulos e dos outros apóstolos que a igreja de Corinto estava sustentando. Ele tinha direito e podia exigir isso, mas ele abriu mão disso. Aí nós olhamos para os dias de hoje. Eu já vou continuar o texto. Nós olhamos para o dia de hoje. O pastor tem direito de receber suporte da igreja? Tem. É um direito do pastor. É um direito. O problema é que alguns pastores fazem mau uso desse direito e não querem ter uma vida comum como a dos membros da igreja. Pelo contrário, eles querem uma vida abastada, eles querem uma vida próspera. É por isso que nós vemos na igreja membros com dificuldade financeira, membros que não têm dinheiro para comprar um botijão de gás, membros que não têm comida no seu armário, membros que não têm condições de pagar a luz da sua casa, pagar o aluguel da sua casa, membros que não têm um plano de saúde, membros que sofrem, padecem necessidade, enquanto os pastores dessas igrejas estão andando de carrão, de Jaguar, de Land Rover, morando em apartamentos de luxos, em bairros nobres, usando sapatos que custam R$1.200, R$3.000, usando gravatas de R$500, ternos que custam R$5.000, R$6.000, andando de relógio importado, Rolex, aliança de ouro, 24 quilates puro, com a conta bancária no azul, enquanto a igreja está sofrendo, padecendo necessidade. Esse pastor que na verdade tem direito de receber ajuda e suporte financeiro da igreja, ele está usando desse direito de maneira irresponsável, ao ponto de limpar a igreja toda para que ele tenha todo o dinheiro. E ele usa inúmeros argumentos para convencer a igreja de que ele tem que viver assim. O pastor tem que viver como qualquer outra pessoa da igreja. Ele tem que desfrutar de tudo aquilo que a igreja desfruta. A não ser que o pastor seja um empresário, de repente ele é um empresário e foi chamado para o pastoreado, e ele tem uma condição financeira, aí ao contrário, aí quem vai ajudar a igreja é o pastor. Aí o pastor que vai ser liberal com a igreja, ele não vai aproveitar desse direito, vai se aproveitar desse direito para enriquecer, porque é isso que alguns têm feito. Usam desse direito para se enriquecer. Depenam não, a palavra não é depenar, porque ovelha, como é que é? Tosquiar. Tosquiam a ovelha de uma maneira contínua. Não espera nem a lã da ovelha crescer de novo, já está tosquiando, a ovelha morre de frio. Enquanto ele está só inchando, engordando, a conta ficando no azul, prosperando. Eu cansei de ouvir um pastor dizer, daqui a 10 anos eu quero ter não sei quantos apartamentos, eu quero ter não sei quanto na minha conta, eu quero ter não sei o que, não sei o que lá. E ele conseguiu ter, mas de que forma? Explorando a fé dos irmãos da igreja, depenando as igrejas, ou tosqueando as ovelhas da igreja. A igreja, os membros da igreja estão morrendo de frio, passando dificuldade, passando necessidade, mas ele não. Ele conseguiu cumprir o seu propósito, enriquecer às custas da igreja, de forma ilegal, de forma ilícita. Pastor tem que ter uma casa legal para morar? Sim. Pastor tem que ter comida na mesa? Sim, tem que ter comida na mesa. Pastor tem que conseguir pagar as suas contas? Sim, tem que conseguir pagar suas contas. E a igreja tem essa responsabilidade de cuidar do pastor? Sim. Sim. O problema é que o pastor que tem esse entendimento, ao invés de usar desse direito de maneira saudável e responsável, ele usa desse direito de maneira irresponsável e sobrecarrega a igreja, se torna um peso para a igreja empobrece e ele
enriquece. São mercenários, não são pastores. Não são pastores. E é esse o exemplo que o apóstolo Paulo está dando. Vocês têm direito? Tem, sim. Mas vocês estão usando erradamente desse direito, de forma errada. Eu tenho direito de receber e não estou recebendo. Mesmo sendo apóstolo e tendo trabalhado muito mais do que todos os outros, eu não estou exigindo e nem quero que vocês façam. Porque pregar o evangelho para mim é uma obrigação. Cristo me chamou para isso. Eu fui liberto para isso, eu fui salvo para isso. Se vocês me derem ou não me derem, eu vou continuar pregando o evangelho do mesmo modo que eu comecei até o final da minha carreira. Por isso que no final ele diz, combati o bom combate. Combati um bom combate. Trabalhei como lutador, trabalhei como pastor, trabalhei como agricultor, trabalhei por uma coroa que é incorruptível. Não por nada terreno. Versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aí quando você lê e estuda a carta de forma expositiva, você consegue entender algumas palavras que o apóstolo Paulo usa. Porque ele diz aqui, eu fiz-me fraco para ganhar o fraco. Você automaticamente lembra daqueles dois grupos no capítulo anterior, dos fracos e dos fortes. O fraco aqui é aquele que não tem tanto conhecimento, aquele que o apóstolo Paulo preservava na questão da consciência, não como por causa dos fracos. O fraco é aquele que se escandaliza. É isso que ele está falando, eu fiz-me fraco, ou seja, eu me abstive de tudo para ganhar esses fracos. Não está dizendo que ele era um cara pragmático. Esse texto não está dizendo que Paulo usava um artifício para os judeus e usava um outro artifício para aquele que era gentio. Não é isso. Eu vou usar aqui porque isso aqui dá certo aqui e isso aqui. Não é isso. Paulo não está sendo pragmático. Ele está dizendo o seguinte, quando eu ia pregar para os judeus, eu começava a pregação para chegar a Cristo, lembrando para eles daquilo que era familiar para eles. Eu começava lá dos patriarcas, Abraão, Isaac, Israel, Moisés, por aí vai. Mas quando eu pregava para um gentio, por exemplo, eu falava do Deus Criador, como ele fez em Atenas. Ele chegou na cidade, viu lá um monte de ídolos, mas ele viu um altar que não tinha nenhum ídolo. E tinha uma frase, ao Deus desconhecido. Aí ele se espantou e falou assim, atenienses, tenho visto que vocês têm muitos deuses, mas esse aqui vocês não conhecem. Esse Deus conhecido é o Deus Criador. Ele não falou de Abraão, até porque eles não tinham conhecimento de lei, de profeta. Esse aqui é o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas. Então, o método que ele usava era diferente dependendo do tipo de pessoa. Mas a pregação era a mesma. Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. É exatamente isso que ele está falando aqui. Eu, quando pregava para aquele que estava debaixo da lei, quando eu ia para a sinagoga, por exemplo, eu guardava o sábado. Não estou debaixo da lei, porque fui liberto, mas eu ia lá e guardava o sábado. Se tivesse que fazer jejum junto com eles, eu fazia jejum. Para quê? Para pregar para eles e falar sobre Jesus. Por isso que ele confundia os da sinagoga quando ele começava a pregar. Com os fracos, eu agi como fraco. E as pessoas usam esse texto aqui para criar uma série de coisas que o texto não está dizendo. E a intenção dele era uma só. Era uma só. O método para cada pessoa era diferente, mas a mensagem era a mesma. A mensagem era a mesma. E qual era o intuito? Ganhar o máximo de pessoas possível. Paulo sempre trabalhou com um único intuito: amor ao Evangelho e ganhar as pessoas. Trazer as pessoas para Cristo. Mesmo que para isso ele tenha que abrir mão de todos os seus direitos. Até mesmo do direito de ser sustentado pela igreja.
para não ser pesado pela igreja. Versículo 23. E faço isso por causa do Evangelho, para serem também participantes dele. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Abro mão até dos meus direitos por causa do Evangelho. Algumas vezes, o apóstolo Paulo não abria mão do direito. Em algumas vezes, mas em quais vezes? Por exemplo, quando ele pregava em Roma, e ele era preso e açoitado, ele dizia assim: por que vocês estão açoitando um romano antes dele ser julgado? Aí aquele que estava açoitando ia falar assim: mas você é romano? Ele: sou. Tenho cidadania romana. Ou seja, agora ele está fazendo uso do seu direito. Eu tenho cidadania romana. E aqueles que estavam açoitando o apóstolo Paulo, depois de saber que ele tinha direito, porque ele era cidadão romano, e tinha que primeiro ser julgado, para depois se condenado, ser açoitado, eles olhavam o apóstolo Paulo, soltavam e ficavam até com medo. Ficavam até temendo, porque eles eram autoridades e poderiam perder o cargo. Então o apóstolo Paulo batia de frente e falava assim: por que vocês estão me açoitando antes do julgamento? Mas você não é romano? Não, eu sou romano sim, tenho cidadania romana. Ah, é? Então vamos soltar ele aqui, porque a gente pode arrumar problema. Nesses casos ele fazia uso do direito. Mas, na hora de pregar o Evangelho e viver como exemplo de um homem de Deus, ele abria mão dos seus direitos por amor ao Evangelho, por amor àquelas pessoas. Já estou terminando. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, mas combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Olha o que ele vai usar, olha o argumento que ele vai usar. Na Grécia, era muito comum os jogos, as Olimpíadas, né? Era muito comum, tanto de luta quanto de corrida. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: quando alguém vai para uma Olimpíada, um corredor, por exemplo, qual é o objetivo do corredor? Ultrapassar a linha de chegada. E em primeiro lugar. A intenção dele é chegar lá, em primeiro lugar. O objetivo dele é um só. Ele fecha os olhos no sentido simbólico, né? Fecha os olhos e vai. Até chegar lá, porque ele quer chegar lá e quer chegar em primeiro. Só que para ele chegar em primeiro, ele tem que ter um preparo físico. Antes dele correr os 100 metros, antes dele correr a maratona com 42 quilômetros, ou a meia maratona com 21, o que ele tem que fazer? Treinar, treinar, treinar e treinar. E não só treinar, tem que abrir mão de muita coisa. Ele abre mão de noitada, não é assim? Ele abre mão de bebida alcoólica, ele abre mão de certo tipo de alimento. O corpo dele tem direito de se alimentar, tem direito, mas ele subjuga o seu corpo, ele diz para o seu corpo: não, eu não quero isso porque o meu propósito é muito maior, eu preciso ultrapassar aquela linha de chegada em primeiro lugar. Então, para eu alcançar, para eu correr e obter a vitória, eu preciso subjugar o meu corpo. Não vou tomar álcool, não vou comer doce, eu vou treinar 8 horas por dia, eu vou fazer de tudo que eu puder para conseguir alcançar a vitória. Porque ninguém em sã consciência se joga numa pista para correr e sai correndo de qualquer jeito, achando que vai ganhar sem se preparar. Quem é que faz isso? Quem é que entra num ringue sem se preparar e sai dando golpe assim de qualquer jeito? Se eu for para um ringue hoje brigar com alguém, eu vou fechar o olho e fazer assim, ó. Não sei nem quem que eu estou batendo. Por isso que ele está usando o termo: eu não sou como um soldado que sai batendo assim no ar. Eu tenho objetivo. Eu lembro que em Nova Iguaçu eu conheci um cara que lutava boxe. Aí ele chegou na igreja todo arrebentado, olho roxo, boca inchada, aqui o supercílio inchado. Aí eu congregava com o pastor Márcio na época, o Márcio Cândido. Aí o pastor Márcio olhou para ele e falou assim: rapaz, que é isso, rapaz? Tu lutou esse ontem, né, no sábado? Ele: não, pastor, isso não foi luta não, isso foi só o treinamento. Você está entendendo como é que funciona o negócio? Essas pancadas que ele tomou
esses hematomas, inchaços no seu corpo, foram só no treinamento. Ele subjugou o corpo. Ele se entregou no treinamento para que ele conseguisse a vitória. Depois a gente não falou, não sei se ele venceu ou não. Mas ele subjugou o corpo dele para que ele conquistasse a vitória. O apóstolo Paulo está usando uma coisa humana para exemplificar aquilo que é espiritual, porque é assim com ele, é assim que ele está fazendo. Ele está subjugando os seus direitos para um propósito maior. Eu não estou fazendo isso em vão, eu estou fazendo com propósito. Meu propósito é alcançar a coroa incorruptível, de glória. Estou abrindo mão dos meus direitos, estou subjugando meu corpo por amor aos meus irmãos, para pregar a palavra, anunciar o evangelho e salvar o máximo de pessoas possível. Assim é o lutador. O lutador faz a mesma coisa. Ele se abstém de muitos alimentos. Ele se abstém de noitada. Às vezes, a mesma coisa acontece, por exemplo, com alguém que está estudando para o concurso público. Eu conheci um rapaz que ele chegava à noite, trabalhava de dia, chegava à noite, botava uma garrafa de café do lado, ia para o quarto e dizia assim, não me perturbem. Fechava a porta e ficava a noite inteira estudando com a garrafa de café. Enquanto os amigos dele estavam indo para onde? Aqui em Nova Iguaçu, os gregos e troianos. Ali por... O que tem na Dutra ali? Como é o nome? Rio Sampa. Ia para aquele outro que tinha lá embaixo, via show. Todo mundo saindo, bebendo. O irmão dele saindo, bebendo à torta direita. O camarada estudou. Fez um monte de concurso público. Passou em um monte. E o outro irmão que só queria saber de farra? Está fazendo o que hoje? Não tem absolutamente nada. Por quê? Não foi uma pessoa disciplinada. Por isso que o apóstolo Paulo está abrindo mão do seu direito. Ele abre mão do seu direito para manter uma disciplina, porque ele sabe que essa disciplina vai fazer ele como um corredor, como um lutador, alcançar o seu prêmio lá no final. O seu objetivo lá no final. E qual é? Ele vai dizer. Versículo 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. No capítulo 10, ele vai falar mais algumas coisas e nós vamos falar do capítulo 10 só no domingo que vem. Eu achei que dava até para falar hoje, mas o horário já se avançou, do domingo que vem a gente fala sobre o capítulo 10. Mas a mensagem central nesse capítulo é exatamente essa. Eu tenho direito, o apóstolo Paulo sim, tenho direito. Tenho. Mas por amor ao evangelho, por amor aos meus irmãos, e para disciplinar a mim mesmo, eu abro mão de todos esses direitos, para poder pregar o evangelho e não ser tropeço para ninguém. Vocês me ouviram falar semana passada, pode comer doce de corte de Damião? Pode. Pode beber alguma bebida alcoólica? Pode. Mas aí volta aquele texto do apóstolo Paulo, convém? Qual é o conselho que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, depois daquela mensagem? Eu subjugo o meu corpo, para que eu tenha disciplina, para que através dessa disciplina, eu consiga ganhar o máximo de pessoas possível. A intenção, quando você abre mão dos seus direitos, mesmo que você tenha direitos, para nós, cristãos, é uma só. Viver para Cristo, para que através da pregação da palavra, as outras pessoas sejam alcançadas e o máximo de pessoas tenham conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar. E às vezes, nós passamos por situações assim, sabe, irmãos? Pode parecer que não, mas nós, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança, nós somos muito observados. O tempo todo observados. E às vezes, mesmo tendo direito a algumas coisas, dependendo da maneira com que a gente se coloca para exigir esses direitos, ao invés de fazer a pessoa enxergar Cristo em nós, a gente escandaliza aquelas pessoas e a gente cria um bloqueio para depois poder pregar o evangelho. A gente cria um bloqueio. Então, mesmo que a gente tenha direito, em muitos casos, ou na maioria deles, em prol do evangelho,
e da pregação da palavra de Deus, nós temos que abrir mão desses direitos, que é o que o apóstolo Paulo demonstrou com a sua própria vida como exemplo. Trabalhei, mas trabalhei abrindo mão dos meus direitos para poder pregar o evangelho. Vamos orar. Senhor, glorificado seja o teu nome, ó Deus. Bendito seja o teu nome. Te louvamos, Deus, por essa palavra. Te agradecemos por esse ensinamento. Ó Deus, como temos aprendido, como temos crescido. O Senhor tem nos tornado cristãos maduros, conscientes, equilibrados e disciplinados. Aprendemos através da tua palavra, Deus, que muitas vezes devemos abrir mão dos nossos direitos por amor ao evangelho, por amor ao Senhor e por amor àqueles que precisam conhecer o evangelho. Mesmo que seja necessário abrir mão de coisas que nós temos direito, sim, temos que nos subjugar por amor ao evangelho e ao próximo. Exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Ó Deus, nos ensina a ser assim. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Porque sozinho nós não conseguimos. Só o teu Espírito Santo para nos ajudar. Só o teu Espírito Santo para nos auxiliar. Só o teu Espírito Santo para nos direcionar. Porque muitas vezes nós batemos no peito e dizemos, é meu direito. E pelos meus direitos eu luto, eu vou até o inferno. Eu vou até onde tiver que ir por causa dos meus direitos. Quantos de nós já não dizemos isso? Quantos de nós já não falamos isso? Sem sequer se preocupar com o que a exigência dos nossos direitos vai causar naquele que está ao nosso redor. A tua palavra, ela diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e assim temos que nos comportar. Espírito Santo de Deus, ensina o teu filho, ensina a tua filha, nos ensina, Senhor, como tem sempre nos ensinado. Eu creio que o Senhor falou com muitas pessoas aqui na igreja, e também com aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus, que essa palavra, que esse evangelho alcance aqueles que estão nos acompanhando e que haja conversão, que o teu Santo Espírito regenere o coração desse homem, o coração dessa mulher, e que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Vamos louvar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor e que o reino é sempre eterno.
firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. E para dizer que tu és o rei. Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, o teu reino, e o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. A tua igreja, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu deixei para concluir com você essa mensagem lendo esse texto aqui. Texto do apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios. Lê comigo lá, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 2 aos Coríntios 12, 11. Ele diz assim: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferior às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que
amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Que declaração. Declaração de homem de Deus, né? Não são os filhos que têm que entesourar para os pais. São os pais que entesouram para os filhos. Ele está tratando da igreja como se a igreja fosse filha dele. Eles fossem filhos. Sou eu que tenho que dar para vocês. Não é vocês que têm que dar para mim. Eu estou indo aí por causa de vocês. Por amor a vocês. Vou me gastar e deixar ser gastado por amor ao Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. E que ela produza resultado. Tá bom? Eu vou ministrar a bênção apostólica. Tanto para a igreja quanto para aqueles que estão nos acompanhando na internet. Mas vocês que estão aqui, irmãos, não se esqueçam de quando forem embora, depositarem suas ofertas, a sua contribuição, tá bom? Continuem exercendo a liberalidade na questão da oferta, porque vocês têm sido um canal de bênção para as nossas vidas. A igreja, graças a Deus, ela tem conseguido se sustentar e ajudar muita gente, tá? Vocês não fazem ideia de quantas pessoas estão sendo ajudadas por causa da contribuição de vocês aqui na igreja, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você permaneça, não somente hoje, mas para todo sempre. Aqueles que creem na volta de Cristo vão dizer um amém bem forte. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. E até domingo, se assim Deus nos permitir. Tchau.